Olá, hoje é dia 22 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Safras TV. Hoje uma conversa com um analista. O meu nome é Gabriel Nascimento, repórter da agência Safras, e hoje eu converso com o analista da Safras Consultoria, Elcio Bento, especialista no mercado de trigo. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham o Safras TV. Então, vamos começar já essa conversa, porque nós estamos com a safra brasileira de trigo se encaminhando para a reta final. Hoje, a Conab indicou a colheita do trigo em nível nacional em 72,7%. Os números do DERAL também devem ser atualizados hoje, já estão há 2 semanas defasados, mas também já devem indicar um grande avanço também nos trabalhos de colheita. E o Rio Grande do Sul já passou da metade na semana passada, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. No Paraná, a safra registra alguma perda de qualidade, e no Rio Grande do Sul, uma safra muito boa, expectativa de safra recorde. Eu queria saber, Elcio, que papel esses dois estados devem ter na composição do abastecimento, na oferta nacional do trigo. Então, Gabriel, Paraná e Rio Grande do Sul, historicamente, né, respondem por mais de 90% da produção. Este ano, como tu falaste, a gente vem para uma safra recorde. Os números de safras em mercado apontam para ser mais de 10,8 milhões de toneladas. Uma safra, Gabriel, que só não é perfeita em função do que aconteceu no Paraná. A gente teve um excesso, um grande volume de chuva, na verdade, que colocou aí, prejudicou bastante a qualidade da produção paranaense. Mas esses dois estados são, enfim, os gigantes da produção paranaense. A gente pode trabalhar aí esses dois estados de duas formas diferentes. Paraná normalmente foi o grande produtor, o maior produtor, e nas últimas safras tem perdido espaço. Na verdade, não perdido espaço, mas o Rio Grande do Sul tem ganhado espaço, né, dentro dessa produção nacional, até porque tem atendido e tem conseguido colocar trigo no mercado internacional. Mas só para a gente entender um pouquinho mais de perto, Paraná vinha com uma produção excepcional. Até o final do mês de setembro, a gente projetava uma produção de 4,1 até 4,2 milhões de toneladas, e, sobretudo, com a qualidade que era surpreendente, muito boas. Essas lavouras estavam muito boas, estavam se caminhando muito bem. Só que aí, da última semana de setembro, durante todo o mês de outubro, e agora a gente continua tendo muitas chuvas, e esse excesso de chuva literalmente levou por água abaixo em mais da metade da qualidade, né, em percentual, do volume. Pelo menos metade da qualidade da produção paranaense foi prejudicado, está sendo prejudicado por esse excesso de chuva. Trigo tipo 1 é cerca de 50%, se chegar a 50% da safra paranaense. Isso acabou gerando muito excedente, muito volume, na verdade, de trigo tipo 2 e tipo 3, que são trigos que ainda são utilizados pela indústria moageiras, não são trigo que vão para ração, o chamado feed wheat, mas, enfim, que não tem aquela qualidade. Só para a gente ter uma ideia em termos de preços, enquanto o produtor está vendendo um trigo tipo 3, que é o que mais se tem nesse momento, a 1.450, no máximo 1.500, os lotes de trigo tipo 1 são vendidos em torno de 1.900. Isso quer dizer que essa chuva leva pelo menos R$ 400 por tonelada do trigo que está sendo vendido por parte do produtor. Então, a situação paranaense, que era excepcional, acabou sendo prejudicada, e agora a gente tem uma situação no Paraná que é uma safra que não atende a totalidade do seu abastecimento, dos moinhos da região do Paraná, e vai levar exatamente a necessidade de comprar mais no mercado internacional e também no Rio Grande do Sul. Dando sequência, Rio Grande do Sul, ao contrário do Paraná, por enquanto vem com uma safra excepcional. Algumas situações pontuais em função da escassez hídrica, né, de seca, mas, de modo geral, uma safra excepcional. Os números aí oscilam, né, entre 5,1 até 5,5 milhões de toneladas. Há alguns anos, o Brasil todo produzia em torno de 5 milhões de toneladas. Então, é uma produção muito boa no Rio Grande do Sul e que coloca o estado como grande fornecedor. Vai produzir uma safra de mais de 5 milhões de toneladas, vai ser suficiente para atender a indústria local gaúcha e também para vender para o mercado internacional e também para o Paraná, que vai estar com escassez de trigo de boa qualidade. Lembrando que o Paraná é bastante prejudicado porque a gente tem um frete interno que está cada vez mais caro, está em alta, e também tem um ICMS de 12% que complica. Mas, para fechar, então, uma safra recorde no Brasil de 10,8 milhões de toneladas. Apesar dessa quebra no Paraná, eu acho que ainda é uma safra para a gente se orgulhar em termos de produção de trigo do Brasil, porque a gente está produzindo
uma safra que alguns anos atrás a gente imaginava ou nem conseguia imaginar que alcançaria uma produção tão alta em tão pouco, numa margem de tempo tão pequena. Sim. Não, é verdade. Mas tu falou dessa possibilidade ou nessa necessidade de o Paraná buscar trigo também no mercado externo. E eu queria entender, em relação à formação de preços, porque hoje, parcialmente, né, enquanto nós gravamos aqui, Chicago ainda opera, está no intervalo da sessão de hoje, mas vai encaminhando a primeira sessão positiva nas últimas 5 sessões, ou seja, vem de 4 quedas seguidas. E o dólar no mercado internacional, o dólar index, está caindo, o que favorece essa alta em Chicago, né? Uma elevação dos preços. Por outro lado, o dólar está subindo em relação ao real, né? Ele está caindo lá fora, mas está subindo em relação ao real, o que favorece também, ou que encarece, no caso, a importação do trigo. E eu queria saber para onde os agentes devem olhar na hora de negociar, levando em conta esses fatores. Uma tarefa das mais difíceis esse ano, né, para quem está comprando trigo. A gente vê uma volatilidade muito grande. Tu falaste de mercado internacional, de câmbio, que são aquelas duas principais variáveis externas para a formação de preços. E a gente viu na sessão de ontem, por exemplo, Chicago operou abaixo da linha de $8 no contrato spot. Isso não acontecia desde setembro. A gente sabe que a gente tem um ano que é uma situação de bastante aperto. A gente tem algumas variáveis no mercado internacional, a questão ucraniana, uma safra muito menor e a incerteza em relação a essa possibilidade ou não do escoamento nesse corredor de exportação, até a liberação e a confirmação desse corredor de exportação é que vem achatando as cotações no mercado internacional, e isso, claro, vem refletindo no mercado brasileiro. Claro que a gente sempre fala que a gente tem 3 pilares, né, 3 vetores para a formação de preço. Um deles, na verdade, é o mercado internacional, e a gente vê um preço que, apesar dessas quedas que nós tivemos recentemente, agora hoje recuperando um pouquinho, mas ainda é um trigo caro. Se a gente pegar o histórico de preços, são poucos os anos em que a gente viu preço de trigo acima de 8 ou próximo a $8 por bushel. E essa questão do dólar index norte-americano, apesar de que tu falaste hoje uma desvalorização, né? Mas o dólar norte-americano ainda está caro, né? Por essa questão de elevação dos juros. Então, é um fator que pesa contra as cotações. E apesar desse dólar forte, a gente tem o dólar no mercado internacional ainda bastante valorizado. Então, esse primeiro fator de formação de preços externo, o produtor está muito ocupado. Os agentes, de um modo geral, nós estamos muito atentos, porque tem uma volatilidade muito grande. A gente tem oscilações aí de 1, 2% diariamente, o que a gente não é normal dentro do mercado de commodities. Então, são oscilações muito fortes e ainda muito em função dessa questão do Mar Negro, que traz incerteza. Fundamentalmente falando, a gente tem uma safra que é uma safra apertada. Os Estados Unidos, principalmente, que são uns agentes, players, na verdade, no mercado internacional, que são muito importantes para a formação de preços, estão com uma situação bastante apertada. Mas a gente tem um jogo, um equilíbrio até de países que produziram muito mais este ano, como a questão da Rússia, especialmente da Rússia, né? Mas também do Canadá. E, por outro lado, a gente tem países que tiveram bastante queda da produção, como a questão da Ucrânia e também da Argentina. Agora, na questão também, para variável formador de preço, a gente tem a questão cambial, e tu falaste bem, a gente está ainda no momento de sucessão presidencial e as incertezas elas vão surgindo conforme as notícias vão saindo em relação à condução da política econômica, né, política fiscal, enfim, tudo isso traz incerteza no mercado, deixa o mercado volátil, que no mercado internacional já tem um câmbio que também, um dólar também ganhando força. Então, a gente vê oscilações, logo no pós-eleições, o dólar chegou a vir a 5,5, depois alcançou até nessas sessões anteriores 5,50, e tudo isso traz muita volatilidade. Então, a gente está numa situação que é muito complicado precificar. A gente vê neste momento a safra entrando, os agentes presentes no mercado, mas muito difícil fazer essa precificação no momento em que os preços internacionais oscilam muito e o dólar também oscila muito. Então, claro, a gente tem toda essa situação externa para acompanhar, tem um dólar muito volátil, e esses são os fatores que a gente tem que olhar para a formação de preço. Se a gente olha para o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, se considera aí basicamente duas principais variáveis para formar preço interno no Rio Grande do Sul. Lembrando, o Rio Grande do Sul tem excedente de produção em relação ao que os moinhos locais consomem. Então, o que vai determinar preço é o que o mercado internacional vai estar pagando. A gente tem hoje o mercado demandando o trigo gaúcho entre R$ 1.750 e R$ 1.760 a tonelada no porto, e tem
esse é um dos fatores formadores de preço. E a outra formação de preço no mercado interno vai ser exatamente o que vai se comprar do Paraná, a que preço o Paraná vai demandar trigo gaúcho. Isso também determina preço. Então, são essas duas principais variáveis formadoras de preço. A gente tem um preço no Rio Grande do Sul hoje abaixo de 1.600, no Paraná está 1.900, você vê essa grande diferença que tem, exatamente porque o Rio Grande do Sul está com uma super safra e vai precisar jogar fora, jogar para fora do estado, né? Além das fronteiras do estado, colocar trigo no mercado, colocar esse excedente ou no mercado internacional ou para outras unidades da Federação Brasileira, especialmente o Paraná, que está com essa quebra. Quando a gente olha para o Paraná, aí a gente vai exatamente olhar para o Rio Grande do Sul, porque o preço que o trigo do Rio Grande do Sul chega no Paraná forma preço dentro do Rio Grande do Sul, e nesse caso também muito para o mercado internacional, especialmente para a questão argentina, que a gente tem aí com uma safra bastante complicada. Esse eu acho que é um ponto interessante da gente tratar, Elcio, até em clima de Copa do Mundo, né? Porque se a seleção da Argentina não vai bem, a safra de trigo da Argentina também vai de mal a pior, né? Nas últimas semanas foram vários cortes nas projeções de safra devido ao clima seco, a seca sobre as lavouras. E a Argentina é um tradicional fornecedor de trigo ao Brasil. Claro que agora essa produção recorde no Brasil vai dar uma amenizada no impacto da quebra no país vizinho, mas ainda assim isso vai trazer um impacto também para a formação dos preços aqui dentro, né? Exato, Gabriel. Se for fazer o paralelo com a Copa, aí a Argentina só teve um jogo, né, nesse momento que a gente grava o vídeo, e perdeu. Então, tem chance de recuperar. Ao contrário da safra argentina, que não tem mais o que a gente pensar em termos de recuperação. Chegou a chover nas últimas semanas, mas já foi tarde para a produção argentina. Então, só para a gente fazer pontuar algumas coisas em relação à safra argentina. Primeiro que o ano passado a Argentina produziu 21,6 milhões de toneladas. Um recorde absoluto de produção de trigo na Argentina. Segundo que nessa safra, a safra atual, a primeira projeção de safra era de 20,3 milhões de toneladas, ainda acima dos 20 milhões de toneladas. E aí, o que aconteceu? Veio uma seca muito severa, fomos, quer dizer, tanto as safras argentinas quanto as bolsas de Rosário e Buenos Aires, principalmente, foram cortando essa produção, chegou a 17, chegou a 15, e mais recentemente, no mês de outubro, ainda teve mais 4 geadas fortes, que aí sim colocaram uma pá de cal aí sobre a produção argentina, e hoje a gente trabalha com a produção em torno de 12 milhões de toneladas apenas na Argentina. São números que vão lá para 2014, 2015, antes daquelas reformas que o Macri, o ex-presidente Macri havia promovido na Argentina e que deram incentivo à produção de trigo. Então, uma quebra muito acentuada. Isso traz reflexos, com certeza, sobre o Brasil. Só para a gente lembrar, o ano passado o Brasil comprou cerca de 6 milhões de toneladas no mercado internacional e 90% veio da Argentina. Este ano, com a produção de 12 milhões de toneladas, com a necessidade de recompor estoques da safra passada, que vendeu muito, não deve sobrar mais que 5 milhões de toneladas na Argentina. Ou seja, tudo que a Argentina tem para vender não seria suficiente para atender apenas a demanda brasileira. E a gente sabe que a Argentina tem outros grandes compradores no mercado internacional. Então, isso traz preocupação, sim. A tendência é que os preços na Argentina continuem muito firmes, né? E isso, claro, traz reflexos para a formação de preço no mercado brasileiro. Nem tanto nesse momento de colheita, porque a gente está no momento em que a safra brasileira está entrando, e isso traz uma pressão sazonal de oferta. Mesmo que a safra do Paraná tenha quebrado, a questão do Rio Grande do Sul já vem os preços para baixo, mas mesmo assim não tem aquela necessidade muito forte dos moinhos irem para o mercado internacional. Quando forem para o mercado internacional, a gente sabe que os moinhos normalmente compram antecipadamente, mas se a gente colocar os números da produção argentina, Gabriel, não tem mais trigo para vender dentro da Argentina. O saldo que a gente está estimando é de 5 a 5,5 milhões de toneladas. Os exportadores já compraram dentro da Argentina mais de 5,5 milhões de toneladas. E mais que isso, em declarações juradas de venda ao exterior, já tem mais de 9 milhões de toneladas. Então, é uma situação que, nesses anos que eu acompanho o mercado de trigo, não vi uma situação tão apertada da Argentina, sobretudo porque já foi declarado, os exportadores já pagaram tributos ao governo argentino para vender mais de 9 milhões de toneladas, só que não tem esses 9 milhões de toneladas. Já teve aí a Argentina, o governo argentino prorrogou a possibilidade de colocar esse trigo declarado no mercado internacional, mas mesmo assim é uma situação de aperto que a gente vê,
e esse aperto certamente vai ser mais um fator para alta dentro do mercado brasileiro, obrigando os moinhos brasileiros a comprarem mais em destinos extra-Mercosul. Quando sai do Mercosul, paga a tarifa, né, externa de 10% a TEC. E aí deve vir trigo dos Estados Unidos, tem vindo já trigo dos Estados Unidos, do Canadá, tem vindo trigo da Rússia. Acho que este ano, com o grande volume que tem de trigo na Rússia, os preços bastante competitivos, a gente deve ver um bom ingresso também de trigo russo aqui no Brasil. Mas, para fechar, né, falando mais diretamente aos agentes aqui do Brasil, essa ausência ou essa escassez de oferta dentro da Argentina certamente será um fator de alta para as cotações aqui no Brasil. Uhum. Tá certo, Elcio. São muitos os fatores aí que nós viemos acompanhando no mercado de trigo e a gente segue acompanhando tanto na agência Safras quanto na Safras Consultoria. Você pode acessar safras.com.br e pedir um demonstrativo da nossa plataforma Safras com todos os acompanhamentos, tanto do trigo quanto de várias outras commodities. Pedir também, procurar informações a respeito dos cursos da Safra Consultoria, os cursos de trigo que são verdadeiras aulas também sobre o mercado. Um pouquinho foi dito aqui, mas ainda tem muito mais coisa que você pode aprender para saber como se movimentar no mercado. E você pode também ver outros vídeos aqui na Safras TV, aqui no YouTube, inscrevendo-se no canal da Safras TV, outros vídeos tanto do trigo quanto das outras commodities que acompanhamos diariamente. Para mais informações, acesse esses perfis, siga-nos nas redes sociais e nós nos vemos num próximo Safras Entrevista Conversa com Analista. Muito obrigado, Elcio. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos e até a próxima.